Boa noite, pessoal. Nós estamos aqui arrumando as coisas aqui para a transmissão para os irmãos. Um jeito hoje um pouco diferente. Nós estamos tentando transmitir pelo Facebook e YouTube ao mesmo tempo. Então, pode ser que tenha algumas falhas aí, talvez tenha algumas complicações. Então nós estamos aqui até o áudio aqui. Agora já está voltando, né? Ótimo. Beleza. Aqui no YouTube aqui tem vários aqui comentando aqui já, ó, que já entraram. O Clóvis, a Gislaine, a Laura, o Juan, a Stephanie, o Rubens, a Jennifer. Ó, tem vários irmãos aqui, ó, a Marília, o Pedro, Geisa, o Ieso já está ali também. O Vini, Silver Vini, eu não sei. Olha só que legal. A Lenira, a Elaine. Ontem eu vi a Elaine no vídeo. O Rodrigo. Olha aí, vários irmãos entrando aí, ó. Participação dos irmãos. Ah, legal. Eu tô levantando a cabeça aqui que eu tô com várias coisas na minha frente aqui da tela, então acaba atrapalhando um pouco, né? Lá no Facebook também, meus irmãos, o negócio tá bom. Ó, a Estela tá por lá, a Dona Elza, a Neuzinha, a Raudina tá por lá, a Lucizete que eu tô vendo aqui, a Josi, a Dona Idália tá ali também no Facebook. É inovar, né? Vamos tentar ver se a gente consegue transmitir hoje aí para as duas plataformas, né? YouTube e Facebook. E a nossa ideia e a perspectiva é que essa transmissão possa alcançar o maior número de pessoas, em especial nesse momento em que estamos vivendo da pandemia. Hoje nós vamos ter uma reunião de oração um pouco diferente, já começando aqui pela transmissão. E os irmãos já foram avisados também que após encerrar esse momento de devocional, encerrar essa transmissão, nós vamos partir para grupos menores. Então esses grupos menores vão ter o seu momento de pedir de oração. Então vai ter um líder, alguém que vai coordenar, e aí ele vai fazer a coleta dos pedidos de oração e depois ele vai distribuir as orações no grupo do Zoom. Então tem vários irmãos aí entrando ainda, né? O Jadiel entrou também já no Facebook, o Altair, a Célia também, né? Já entrou aqui também. Então, graças a Deus aí os irmãos têm entrado aí, que eu estou vendo aqui. O Silver Vini é o Vinícius. Já achei aqui, ó. Ah, que legal. Silver Vini, Vinícius, gente. É o Vinícius. Bênção, bênção. Então os irmãos estão entendendo aí, né? Transmissão ao vivo acaba sendo um pouquinho diferente. Pelo jeito aí já está todo mundo funcionando, está todo mundo ouvindo. A Neuza, ó, lá em Pontal está funcionando. A Neuza já avisou aqui pelo YouTube que está funcionando a transmissão. Significa que já está chegando aí fora dos currais de Sertãozinho. Bênção, muito bom. Irmãos, vamos dar início então à nossa devocional dessa noite, aqui pela transmissão plataforma experimental, Facebook, YouTube. Os irmãos do grupo de oração, hoje eu manter um link de um coral, uma orquestra lá da Cesumar, que é de Curitiba, se não me engano, Londrina, não me recordo exatamente. E eu queria começar, antes de falar e transmitir de fato a mensagem aos irmãos nessa noite, primeiro fazer uma oração pelos irmãos, para que Deus abençoe, para que Deus guarde a vida dos nossos queridos. E depois eu vou colocar, enquanto os irmãos vão chegando ainda, vão se ajeitando, uma música, que é um hino cantado por essa orquestra e um coral muito bonito. Vale a pena a gente ouvir. E depois eu volto para a gente poder fazer a nossa devocional e também os nossos pedidos de oração. Enquanto isso, alguns irmãozinhos vão entrando ainda na sala para a gente poder conversar e poder
falar sobre um texto que vai ser hoje em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, rapidamente, só para a gente poder fazer a nossa devocional e na sequência ir para as nossas orações. Vamos orar, meus queridos? Pai querido, quero rogar ao Pai nesse momento que abençoe a vida dos irmãos. Não estou à frente com eles, mas estou podendo ter essa oportunidade, por meio da tecnologia, de falar, ó Pai, ao vivo, pessoalmente, ó Pai, aqui com os nossos queridos, como se os estivesse sentindo, podendo observar, e também, ó Pai, agradecer pela disposição de cada um dos teus servos que estão, ó Pai, acompanhando e participando agora dessa transmissão, ó Pai. Abençoe, ó Pai, em nome de Jesus, a nossa vida, a vida da tua igreja, nesse período tão complicado que estamos vivendo de pandemia, ó Pai. Há muitos pedidos a serem feitos, ó Senhor Deus. Há uma crise surgindo, há problemas que estão aparecendo, ó Pai, agora com praticamente 3 meses de isolamento. Que o Senhor, ó Pai, nos dê sabedoria e entendimento para lidar com essa situação. Abençoa a nossa vida nessa noite, ó Pai. É o que nós pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, eu vou passar então um vídeo para os irmãos. E é muito bonito. E depois que acabar o vídeo, a gente volta com a nossa devocional, com as nossas orações. Vamos ouvir? Muito bem, pessoal. Acabamos aí a parte da
transmissão do vídeo, né? Da música. Eu estou aqui tentando acompanhar aqui com os irmãos também, para que nada passe desapercebido, né, nessa transmissão, mas é difícil, não é fácil não. E tem a minha tia, está aqui no YouTube, vendo lá das bandas da Matutina. Tia Vilma, prazer tia, um abraço para a senhora. Agora, nesse mês que vem, lá naquela região, meus irmãos, tem um morango delicioso. Só que com a pandemia eu não sei como é que vai ser, né? Eu acho que não vai dar para comer morango esse ano, não. Vamos ter que nos contentar com o moranguinho daqui dessa região mesmo, infelizmente, né? A Vanessa também entrou, né? A Vanessa do Presbítero Davi. A Josi está ali também pela TV, todo mundo assistindo. Já abriram a Bíblia lá, em 2ª Epístola de Paulo aos Tessalonicenses? Todo mundo abrindo lá, 2ª Epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Eu vou ler 2 versículos com os irmãos essa noite. Nós temos 17 minutos, né, até 8h30. Nós vamos encerrar a transmissão dessa devocional 8h30, fazê-la mais curta, para que os irmãos possam participar na sequência, já com os grupos de oração. Diz assim o texto: Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de um para com os outros vai aumentando. A tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Amém. Eu vou ler só até o versículo 4, por conta do nosso tempo, né? Não dá para a gente delongar e falar de mais assuntos, porque o apóstolo Paulo, sempre que ele puxa um assunto, acaba vindo outro, né? Mas o que Paulo está fazendo aqui, meus irmãos? Ele está cumprindo na prática o que ele ensinou um pouco antes, em outra carta, em outra epístola. Para nós é um pouco antes, porque é só você olhar para o outro lado da folha e você vai ver lá a primeira epístola, no capítulo 5, versículo 18, onde Paulo ele fala assim: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dar graças é um significado muito profundo para uma igreja do qual o apóstolo Paulo estava escrevendo, que havia problemas, que havia dificuldade, que havia lutas, perseguições, e ele escreve essa carta, passa, obviamente, um bom tempo, depois ele escreve a 2ª carta. Então, aqui na 2ª carta, ele está praticando o que ele ensinou na primeira. Para nós é um piscar de olhos, né? A gente fecha o olho aqui para um lado, abre para o outro e a gente consegue ver essa ligação. Então Paulo ele sempre tem essa perspectiva de agradecer pela vida da igreja. Ele fez isso aqui na primeira epístola, no capítulo 2, versículo 13, né? Outra razão ainda temos nós incessantemente dar graças a Deus, né? O capítulo 3, versículo 9 da primeira epístola, ele fala: pois que ação de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, né? Porque toda alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus. Então Paulo ele vai destacar a importância, né, de realmente dar graças a Deus por toda e qualquer situação e, nesse caso, pela vida da igreja. A igreja ela tem uma vida, ela tem uma tarefa e ela vive nesse corpo que é o corpo de Cristo, o qual nesse momento nós estamos impedidos de nos reunir em nossas igrejas, seja ela qual for, né? No nosso caso aqui, a igreja presbiteriana de Sertãozinho está impedida, outras igrejas já estão voltando à reunião. Mas a questão é que a vida da igreja merece destaque nas cartas paulinas, e Paulo faz questão de destacar algumas coisas da igreja de Tessalonicenses. Primeiro, ele faz um elogio de 2 formas. Primeiro, de forma vertical. Então, ele agradece a Deus continuamente pela vida dos irmãos da igreja de Tessalônica. Ele glorifica a Deus pela vida abundante desses irmãos. Ele não perde a alegria pela atitude que nós vamos ver e podemos observar nessas epístolas, que alguns demonstravam em termos de rebeldia.
Toda igreja tem um rebelde, toda igreja tem alguém que se levanta contra os ensinos, toda igreja tem alguém que se levanta contra a palavra de Deus em algum instante, em alguns momentos contra a própria liderança. Isso é normal. Então, Paulo observa que mesmo isso acontecendo aqui também, ele não perde a alegria de ter esses irmãos como irmãos em Cristo Jesus. Meus irmãos, a primeira coisa que nós podemos aprender, né, é que nós devemos agradecer a Deus pela vida dos irmãos da nossa igreja. Mesmo quando nós somos tentados e somos tão pecadores que nós venhamos a fazer alguma coisa que não agrade outros irmãos. Ou até mesmo quando a gente, por um desvio ou talvez algum esquecimento do ensino da palavra de Deus, a gente venha ser um pouco rebelde. Ainda assim, a igreja é obra da mão de Deus e nós devemos louvar a Deus pela vida da igreja de Cristo Jesus. Então nós precisamos mostrar, como Paulo, que é muito importante nós agradecermos a Deus pela igreja que nós temos, que nós convivemos, apesar de ter esse período agora de isolamento, de pandemia, ao qual nós não podemos estar juntos. O que isso significa, meus queridos? Que a vida dos irmãos, ela é muito importante para o Senhor, ao ponto dele dar o seu filho para morrer na cruz do Calvário por cada um de nós. Então, Paulo elogia a igreja. Primeiro, diante de Deus. Ele agradece a Deus. E ele fala, eu cumpre-me dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros. Eu agradeço a vida dos irmãos da Igreja Presbiteriana de Sertãozinho. Eu agradeço a vida de outras pessoas que, porventura, fazem parte da igreja. Eu agradeço a Deus pela vida daqueles que têm, nesse período de pandemia, sustentado, não medido esforços em participar, em ajudar, em louvar, em contribuir para a glória do nosso Deus. Segundo aspecto que Paulo trabalha, e aí é só uma questão de um elogio mesmo, é o versículo 4, quando ele agora direciona aos irmãos. Paulo elogia os crentes, agradecendo a Deus, falando inclusive deles em outras igrejas. Olha que legal, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da constância, né, da fé, das perseguições que eles enfrentavam, apesar de tudo isso, eles estavam suportando. Então, vamos destacar, elogio, agradecendo a Deus pela vida da igreja. Elogio para outras igrejas, agradecendo pela vida daqueles irmãos. E é isso que nós temos que aprender também, meus queridos. Ao invés de falar mal da igreja de Cristo Jesus, ao invés de falar mal de irmãos, que nós falemos bem, que elogiemos. Se tiver correção, que façamos dentro daquilo que deve ser feito da nossa casa. Já ouviu aquele ditado que roupa suja se lava em casa, problema se resolve dentro de casa. Dentro dos nossos cômodos, nós devemos resolver toda e qualquer dificuldade. Não quer dizer que não tenhamos problema, nós vamos ter problema sim, a igreja tem dificuldade, mas nós não devemos atacar a igreja de Cristo Jesus e nem as pessoas que estão na igreja de Cristo Jesus. Muito pelo contrário, sempre que tem coisas boas, falemos de coisas boas da igreja de Cristo Jesus. Qual que é o conteúdo desse elogio que Paulo traz à igreja de Tessalônica? Ele traz 3 áreas principais. Não vai dar para trabalhar todas as áreas, mas eu quero destacá-las. Ele traz a questão da fé, ou seja, uma fé que cresce em meio às perseguições, em meio às tribulações. Ao invés de destruir a fé dos tessalonicenses, eles se fortaleceram em meio às perseguições. Meus irmãos, esse período de pandemia, a nossa fé tem que fortalecer, a nossa fé tem que crescer, a nossa fé ela tem que estar mais bem fundamentada em Deus, porque cremos que Ele vai nos resgatar, cremos que Ele vai nos salvar por toda a eternidade, cremos que esse período ele é só um pré-anúncio de todo o sofrimento que pode e virá a ocorrer sobre aqueles que principalmente não creem em Cristo Jesus. Uma vida fácil nos torna superficiais demais. Uma vida fácil, sem prova, sem dificuldade, não traz firmeza na vida espiritual. Há um autor que diz que o sofrimento, as tribulações, é o pilão de Deus
sobre a vida do crente. O pilão, os irmãos se lembram, alguns aí talvez não conheçam, mas o pilão ele servia para poder macetar o grão, descascar e tirar o grão e a palha ser jogado fora. Essa é a ideia, meus irmãos, de sofrimento em nossa vida. Os sofrimentos acontecem como um pilão de Deus na nossa vida para que a gente possa crescer cada vez mais. É muito importante que nós venhamos a crescer para a glória do nosso Deus. É muito importante que nós venhamos a desfrutar desse crescimento na nossa fé de uma forma esplêndida para a glória do nosso Deus. Se você ler em Hebreus capítulo 11, você vai ver quantas pessoas enfrentaram provações duríssimas, dificuldades, mas pela fé estão lá alistadas no hall de pessoas que confiaram e se entregaram totalmente ao Senhor. Nós temos ali Abraão, nós temos Moisés, nós temos tantos exemplos ali de homens que pela fé e mulheres pela fé conseguiram agradar a Deus porque confiaram em todas as suas promessas. Qual é a oração do apóstolo Paulo? Que a fé desses irmãos seja aperfeiçoada. Se você voltar no capítulo 3 da primeira epístola, o versículo 10, ele fala assim: orando noite e dia, com o máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Ou seja, Paulo está dizendo que, olha, eu tenho orado noite e dia para que Deus os abençoe, para que a fé de vocês cresça, seja aperfeiçoada e repare as deficiências da vossa fé. E agora, depois de um tempo, depois de alguns meses, anos, nós não sabemos exatamente quanto tempo foi, há pressuposições, aí Paulo, no versículo, ele diz, olha, obrigado porque a fé de vocês cresceu de forma sobremaneira. A fé cresceu. Meus queridos, nesse período de pandemia, a nossa perspectiva é que a nossa fé cresça, a nossa fé se desenvolva, a nossa fé ela possa se fortalecer em Cristo Jesus. Segundo aspecto, caminhando para o final por causa do nosso tempo, nós precisamos ter também um amor mútuo. Versículo 3 ele fala disso, o vosso mútuo amor, um para com os outros, que isso vai aumentando. Meus irmãos, eu fico contente pela atitude dos irmãos que, por exemplo, nesse domingo visitaram outros irmãos da nossa igreja, foram lá cantar no portão, né? O projeto é Fim de Tarde no Portão. Talvez seja esse o nome. Se não for, pode pôr esse nome. É a música do Estênio Marcius também, né? Fim de Tarde no Portão. E essa é a ideia de que irmãos estão participando do sofrimento e da alegria nesse período da pandemia que estamos vivendo. Então, louvado seja o nome do Senhor, porque irmãos têm demonstrado amor a outros irmãos, ajudando, às vezes, com alimento, ajudando nesse período com alguma outra situação. Então, nós precisamos nos ajudar, a igreja precisa demonstrar esse amor. Aliás, o amor é a marca do verdadeiro discípulo. O nosso irmão Ivo falou no domingo sobre o amor, que Deus é amor. O pecado manchou a nossa vida, mas o Senhor nos quer de fato na sua santa presença em amor com os nossos queridos irmãos. O mundo vai nos conhecer ao passar por esse período da pandemia se nós mantivermos o nosso amor uns pelos outros e o amor por Cristo Jesus. E o último aspecto é a paciência, versículo 4, né? A vossa constância, apesar de todas as perseguições. Constância é paciência, meus irmãos. Nós temos que ter paciência nesse período agora de pandemia. Não adianta desespero, não adianta ficar com teorias conspiratórias. Nós precisamos agora esperar no Senhor. É mais ou menos a ideia do que o salmista, no Salmo 46, ele fala: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É lógico que nós vamos continuar fazendo o que temos que fazer. Nós temos que continuar pregando, nós temos que continuar trabalhando, nós temos que continuar fazendo o que tem que fazer. Mas temos que ter paciência nesse período. A igreja ela não vai voltar da mesma forma, os trabalhos não voltaram do mesmo jeito, e nós vamos ter que ter essa paciência triunfadora em meio ao sofrimento que estamos enfrentando, em meio às dificuldades que nós estamos enfrentando. Isso requer de nós uma certa perseverança, uma certa firmeza,
nós não podemos deixar de caminhar com o Senhor nesse período tão difícil que estamos enfrentando. Eu queria só ler esses 2 versículos aos irmãos nessa noite, né? Nessa pequena devocional, para poder dizer aos irmãos que Deus, Ele quer que nós, ao passarmos por problemas e tribulações como esses que estamos enfrentando, nos lembremos de algumas coisas. Primeiro, não se esqueça que a igreja é de Deus, então elogie a igreja de Deus para o próprio Deus. Agradeça a Deus pelos irmãos que têm ajudado, pelos irmãos que têm cooperado, pelos irmãos que têm trabalhado em prol do reino e da glória do nosso Deus. Agradeça os próprios irmãos, né? Faça isso. O irmão Ivo desafiou você a mandar mensagem, faça isso mesmo, mande mensagem, ligue, agradeça pela vida do irmão, agradeça por ele ter lembrado de você em alguma ocasião, por aquilo que ele fez por você já em alguma vez no passado, já falei disso na igreja algumas vezes, ou seja, demonstre amor ao seu irmão. Continue fazendo mais coisas em prol do seu irmão. Uma pessoa só não consegue fazer tudo que pode ser feito. Várias ideias, vários movimentos é uma bênção para a vida da Igreja de Cristo Jesus. Por último, continue tendo fé, amor e esperança. Aliás, é essa a perspectiva que Paulo, essas 3 coisas que nós devemos continuar consolidando em nossa vida. A fé, o amor e a paciência e a esperança. Aliás, esperança e paciência, elas trabalham junto porque nós temos esperança. E para ter esperança, você tem que ter paciência. A paciência fica para uma outra ocasião, porque nós vivemos hoje num tempo tão impaciente, e já estamos um pouco sem paciência, né? Mas que Deus nos dê fé, nos dê amor e nos dê paciência para suportarmos esse momento tão difícil da pandemia que estamos enfrentando. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos abençoe e que a graça dele esteja sobre a nossa vida. Portanto, eu termino aqui a nossa devocional, 8h29 no meu relógio aqui, mas deve terminar um pouquinho depois para você, porque tem um certo delay. Não é muito não, mas tem um pequeno delay para que você receba a mensagem que eu acabo de falar. Só para poder recolocar aqui, eu vou só repassar aqui. Na nossa sala hoje do Facebook, além dos irmãos que eu já falei, entrou a irmã Néia, né, Marques, o João Araújo, a Jaine também, né, entrou aqui e votou noite, né? E também outros irmãos aqui também do YouTube, né? A Lumena já tinha falado, a Luciana, né, lá de Pontal, está ouvindo lá também das bandas de Pontal, o nosso irmão Ieso, a Nathalie, juntamente com sua esposa e família, o seu Celso no trabalho, né, possivelmente ali, a Geisa. Então Deus abençoe os irmãos queridos que entraram para poder fazer parte dessa transmissão e esse teste. Vamos ver se a gente consegue manter depois algum tipo de estabilidade, né? Eu ainda estou experimentando aqui, estou vendo, eu creio que tem dado certo. Meus queridos, o que vai acontecer agora? Você vai para o seu grupo já pré-determinado. Se você não está em nenhum grupo, me mande um zap que eu já coloco você em algum grupo. Então, você também, a Vanessa Goulart, tem a Vanessa aqui do Samuel, ela colocou aqui, ó. Eu estou falando para não esquecer de nenhum, irmãos. Então, vamos tentar aqui colocar o nome de todos, né? Às vezes pode esquecer. Estou aprendendo a mexer com essas ferramentas aqui. Tem muita janela no meu computador aqui. O que vai acontecer agora? Você vai para o seu grupo, você vai receber um link do Zoom, você vai entrar nesse Zoom, eu mandei vídeo, se você tiver alguma dúvida pode me mandar um zap. Se você não conseguir dessa vez, não fique triste, depois me manda um zap que eu vou até você, ensino você a mexer, para que na próxima semana você já possa entrar sozinho. Ok, meus irmãos? Então nós vamos orar para encerrar esse momento. Todos vão receber um link no grupo que foi criado. Você procura no seu histórico aí, Oração Terça-feira. O nome do grupo é esse. Só o do Ieso que é diferente. É Oração Abacuque, o grupo Abacuque, uma coisa assim. Ele já quis mudar o grupo, né? Então todos os outros vão chamar Oração Terça-feira. Entre no grupo, faça o seu pedido de oração e Deus abençoe ricamente a sua vida. Deus abençoe a nossa irmã Dona Maria, que também está ali, o Ieso colocou. Deus abençoe a todos. Vamos orar e você vai receber o link e você vai participar em nome de Jesus dos grupos de oração. Faça seu pedido nesse grupo, tá, meu irmão? Faça o pedido lá. Se você não conseguir, depois manda aqui pelo zap que a gente compartilha com todos.
Vamos orar. Pai querido, obrigado por essa noite, por essa nova experiência de transmissão. Abençoe, Senhor Deus, também agora os grupos menores, para que todos possam compartilhar e falar dos seus pedidos, das suas dúvidas, anseios, das suas dificuldades. Abençoe, Senhor Deus, em nome de Jesus, nossos irmãos, e que eles possam, Senhor Deus, interagir agora em grupos menores, para a glória e louvor do teu santo nome. Amém e amém. Irmãos, Deus abençoe. Eu vou encerrar a minha transmissão agora. Ela não será mais transmitida e você vai então receber o link pelo Zoom aí, pelo WhatsApp. Entre nesse grupo. Deus abençoe e até a próxima semana.